Com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está alegre com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar energia lá no alto, que é o melhor lugar para estar na terra e na casa do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela em Romanos, no capítulo número 7, o verso é o verso 19. Romanos, capítulo 7, o verso é o verso 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar um tempinho para vocês abrirem, mas nem tanto assim. Amém. Podemos ler? Amém. Romanos 7, a partir do verso 19, diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Eu estava pesquisando em Deus uma palavra para estar compartilhando com a igreja nessa noite, e o Senhor começou a falar comigo que muito é pregado sobre renúncia, muito é pregado sobre santidade, muito é pregado contra o pecado. E aí o que nós fazemos quando a gente peca? Porque muito é falado que não deve pecar, que não deve errar, que não deve falhar. Só que e se por acaso a gente deslizar? E se por acaso a gente acabar cometendo um pecado, o que nós vamos fazer? É por isso que o tema dessa mensagem é: pequei, e agora? Aleluia. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós acabamos de ler um texto onde não foi qualquer um que escreveu, foi o apóstolo Paulo. Se a gente for pegar o Novo Testamento, ele escreveu e canetou basicamente tudo do Novo Testamento. E esse homem, ele estava deixando muito claro no texto que a gente acabou de ler, que existe uma guerra muito grande entre o pecado e a santidade. Existe uma guerra muito grande entre o que ele deseja fazer em obediência a Deus e o que ele acaba fazendo de acordo com as vontades terrenas e temporais que ele tem. Em determinado momento, o pastor, ele fala assim, no verso 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, ele estava se queixando, ele estava sentindo o peso do pecado contra ele. Ele estava sentindo que ainda que ele desejasse estar em equilíbrio, assim como nós, existe sempre algo que chama-se pecado, nos pendendo e nos puxando para baixo. E a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala que cairá o justo 7 vezes e o Senhor o levantará. Então nós precisamos estar preparados primeiro para termos uma vida reta e santa, para não pecarmos. Contudo, a igreja também tem que estar preparada e capacitada para saber se reerguer e se levantar após o tropeço. Esse texto me deixa muito claro que eu não estou ileso ao pecado. Esse texto deixa muito claro que você não está ilesa ao pecado. Infelizmente, pecado é algo com o qual nós vamos ter que lidar até o último dia da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando assim, ó: enquanto eu estiver habitando nessa carne, eu vou estar suscetível ao pecado, eu vou estar suscetível ao erro, eu vou estar suscetível à transgressão. E quantos pastores, quantos presbíteros, quantos homens e mulheres de Deus tropeçaram e não conseguiram se reerguer? Verdade, Deus. Quantos estavam no caminho do Senhor, irmão Eduardo, trupicaram no pecado e não conseguiram se levantar? Meu Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia,
e vemos um dos principais homens de Deus, pilares da Bíblia, o rei Davi, ele pecou. Só que a Bíblia fala que ele era antes de pecar. Só que ele soube se comportar e não ficar prostrado. Judas Iscariotes, o nome dele está na Bíblia, comia do bocado que Jesus dava, molhava o pão na sopa de Cristo, caiu, não soube como se levantar, se enforcou. Davi caiu, tropeçou, mas soube como se levantar. Eu estou aqui para te ajudar pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, a te ensinar que se você entrou por aqui se questionando e falando: Senhor, pequei. Se você entrou por essas portas nessa noite falando: Senhor, desobedeci, Senhor, eu estou afastado, Senhor, eu cometi algo que te desagradou, hoje Deus vai pegar na tua mão e vai te ensinar a como se levantar. Glória a Deus. Uma vez que a gente entendeu que infelizmente o pecado é algo que a gente vai ter que aprender a lidar com ele, porque a gente vai passar lutando contra ele o resto da vida. Então, se você ainda não caiu, infelizmente você tem grande chance de cair. Só que o que nos diferencia, irmã Lauren, do pecador crônico, daquele que não conhece a verdade, daquele que ainda não entregou a vida para Jesus, não é o pecado, mas é a iniquidade. Porque o pecador crônico, ele peca, ele continua, ele insiste e ele passa a vida inteira fazendo a mesma coisa que desagrada a Deus. O verdadeiro cristão, ele vem santo, 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 vida santa, santificação, vida no altar, tropeçou, levanta, sacode a poeira, dá a volta no chão de cima, vambora! Santo, 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 vida no altar, jejum, oração, tropeçou, levanta. Cairá o 7 vezes do Senhor, vou levantar, levanta, ânimo, vamos, santo, santo, santo. É assim. Essa é a vida do santo. A vida do ímpio não. É pecado, 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 arrepende. Pecado, 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 arrepende. Continua nesse ciclo. A gente tem que entender que não estamos ilesos ao pecado, mas não podemos viver no pecado. É por isso que precisamos entender e aprender o que fazer após pecar. O Senhor, ele quer capacitar e habilitar a igreja dele para, primeiro, andar em santidade, e em segundo, saber o que fazer após os tropeços. Glória a Deus. E a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é um Deus perdoador e ele é um Deus misericordioso. Quando a gente olha a palavra em Miqueias 7,18, diz assim, ó: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. O verdadeiro cristão que entregou a vida para Jesus, que já sentiu a presença do Espírito Santo, e quando peca, sabe a dor que é. Se você já teve o Espírito Santo habitando dentro de você e cometeu um pecado, você sabe o vazio que dá. Verdade. Você sabe a angústia que a sua alma entra. Porque naquele momento, naquele breve momento em que pecamos, a ira de Deus repousa sobre nós. Só que o texto de Miqueias 7,18 diz que a sua ira não dura para sempre. O Senhor, que derrama a ira dele sobre a minha vida, que derrama e derramou a ira dele sobre a vida de Davi, quando pecou, após Davi se consertar, derramou sobre Davi não mais a ira, mas a graça. Derramou sobre a vida de Davi não mais a ira, mas a misericórdia. A Bíblia fala, irmã Marcela, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E sabe o que o diabo quer fazer comigo, irmão Eduardo?
Ele quer que eu tropece, Ele quer que eu peque, e Ele quer que eu não creia na misericórdia de Deus. O diabo, ele quer olhar para mim, apontar o meu dedo e falar assim: "Ê, presbítero, prega bonito, hein? Ó, que lindo! Só que você é um miserável pecador." Porque o diabo quer plantar isso no meu coração, porque se ele plantar isso, eu não me sinto digno, irmão Osmar, de dobrar o joelho e buscar o Senhor. Eu não me sinto digno de subir nesse púlpito e pregar a palavra. Digno eu nunca vou ser. Justo eu nunca vou ser. Eu sou justificado. Porque é justificado pelo Senhor. Então nós temos que entender que nós sim servimos a um Deus misericordioso. Sabemos que o nosso Deus não é um Deus de bagunça. Sabemos que o nosso Deus não passa pano para o pecado. Contudo, nós temos um Deus com o qual nós podemos contar após a queda. Contudo, nós contamos com Deus que estende a mão para nos levantar após o nosso tropeço. E tudo que o diabo quer é que nós venhamos a pecar e entremos numa caverna. Se você não passou por isso, você conhece alguém que passou. A pessoa te liga, a pessoa chora, ela fala: "Estou passando por um problema", e você fala assim: "Está orando? Como que eu vou orar? Está jejuando de que jeito? Vai para a igreja comigo, que vou para a igreja, eu estou todo..." Eu tá olhando para ela, quando na verdade ela tem que olhar para Deus. O que o diabo quer fazer comigo, e o que o diabo quer fazer com você, é fazer a gente tropeçar. Porque a Bíblia fala que ele é como um leão que anda em derredor, buscando quem possa tragar. Mas depois que ele traga, sabe o que ele faz, irmã Kelly? Ele quer que eu não entre por essas portas da igreja. Ele quer que eu não venha no culto. Ele quer não que eu venha para a casa de Deus. Não que eu dobre o joelho na minha cama. Mas ele quer que eu entre numa depressão profunda. No silêncio da alma, na ausência de Deus. Verdade. Só que sabe o que o Senhor Jesus falou, irmã Rosa? Eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Tem muita gente, Gustavo, que fala assim: "Eu não vou para a igreja porque eu não estou bem." Quando na verdade eu não estou bem. Eu venho para a igreja. Porque ele não veio para quem é bom. Ele não veio para quem é são. Ele veio para os doentes. Ele veio para mim. Ele veio para você. E se a ira dele não dura para sempre, a Bíblia em Isaías 55:7 vai além e fala assim, ó, que ele é grandioso em perdoar. O texto de Isaías 55:7 diz: "Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele." E a Bíblia diz assim, ó: "Torne para Deus, porque ele é grandioso em perdoar." Muitos de nós olhamos para Deus, para a grandeza de Deus, no que Ele pode fazer, no que Ele pode realizar. Mas Isaías 55 fala que da mesma grandeza que Ele tem para agir, Ele tem para perdoar. O maior bem que Ele poderia nos dar não era uma casa, não era um carro, não era um casamento, não era um emprego. O maior bem que Ele poderia nos dar, Ele já deu, que era o Filho. Por quê? Para nos perdoar. Então Ele é grande em perdão. Aleluia. E é isso que o diabo não quer que a gente entenda. É isso que o diabo não quer que a gente abrace. O diabo quer pregar tão somente para nós o Deus da ira, que é Bíblia. Então o diabo acaba enganando o cristão com a própria palavra. O que ele fez com Jesus no deserto? Ele começou a usar a palavra para tirar Jesus da presença. Meu Deus. O diabo não chegou para Jesus falando asneira, ele chegou falando com Jesus de Bíblia. Então depois do meu tropeço, depois do seu tropeço, ele não vai vir falar asneira para você, ele vai vir te falar Bíblia. Você vai pegar a Bíblia para ler, ele vai te conduzir, infelizmente, até um versículo que fala miserável pecador. E ele vai te jogando no buraco, te jogando no buraco, te jogando no buraco, te afastando da presença. Quando a Bíblia fala em Isaías 55 que o nosso Deus é grande em perdão. Porém,
algumas coisas acontecem quando nós pecamos. Eu vou te ensinar e te mostrar aqui nessa noite o que acontece quando a gente peca e o que fazer depois que a gente pecar. E qual que é a primeira coisa que acontece quando nós pecamos? Nós sentimos culpa. Isso é bíblico. Em Salmos 38:4 diz assim, Salmos 38:4: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. É um salmista escriturando após pecar. E sabe o que ele está escriturando? As minhas culpas me afogam. Gente, uma pessoa afogada é uma pessoa sem ar. Então o que a Bíblia está nos mostrando é que o pecado, ele faz isso conosco. Ele nos afoga, ele nos deixa culpado, ele nos deixa sem ar. Quando na verdade, quando a pessoa está se afogando, a única coisa que ela tem que fazer é isso aqui, ó. Ela olha. Aleluia. Ou seja, está se afogando, não luta, se rende. Aleluia. E o nosso problema é que quando o pecado nos afoga, nós queremos lutar contra ele. Lembra sempre do afogamento. Está afogado, não faz força contra a água, mas se rende para cima. Que aí você morre. Aleluia. Então, se a primeira coisa que acontece conosco quando nós pecamos é que nós sentimos culpa, a segunda coisa que acontece após pecar, nós ficamos angustiados. E que homem experiente em pecar, o salmista. Salmo 38:18 diz assim, ó: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Então está deixado muito claro e explícito na Bíblia o que o pecado faz conosco. Ele primeiro nos deixa culpado e depois ele coloca uma angústia sobre nós, sobrenatural. Um verdadeiro cristão que já esteve na presença de Deus afogueado e pecou, era melhor para ele ter perdido um ente querido. Meu Deus, é verdade. Que a dor não seria tão profunda. Meu Deus, É melhor que ele tivesse perdido a casa, que a dor não seria tão profunda. Verdade. Tanto que quando Davi peca, o que Deus faz? Deus tira um ente querido dele. Após Davi pecar, Deus mata o filho do pecado dele. E sabe o que ele fala? Não tire de mim o teu espírito. Aleluia. Ou seja, a maior e pior dor que eu e que um homem ou que uma mulher na face da terra pode ter, não é perder algo terreno temporal, mas é perder o Espírito Santo e a presença de Deus. É por isso que quando a gente pega, a gente fica desesperado. Porque nós só temos vida nele. Aleluia. E infelizmente quando pecamos, a Bíblia fala em Isaías 52 que ele vira as costas para nós. E se ele virar as costas para nós, acabou. É por isso que a gente fica tão desesperado, tão angustiado. Outra coisa que acontece conosco quando nós pecamos, nós nos sentimos sem força. Olha o que diz no Salmo 32, a partir do verso 3: enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. De dia e de noite, Senhor, a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças se esgotaram. Meu Deus. Quando nós estamos em pecado, Salmo 32 deixa muito claro que as mãos de Deus, gente, imagina o tamanho da mão dele. Meu Deus. Está sobre nós. Ai, irmão Eduardo, que mão pesada. Aí a gente não entende por que a gente está sem força. Ai, da onde está vindo essa falta de força, pastor? É uma mão gigante pesando. Meu Deus. É uma mão gigante pesando sobre você. É por isso que pesa tanto.
Uma das piores coisas que pode acontecer conosco após pecar está em Efésios 4,19, que diz assim, ó, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Meu Deus. Glória a Deus. Quando após pecar, a gente sente esse vazio na alma. Agradeça a Deus. Quando após pecar, você sente esse desespero, porque significa que ainda tem Espírito Santo. Glória a Deus. O ruim vai ser, irmã. O ruim vai ser, irmão. Quando você pecar, não sente nada. Já perdeu a sensibilidade. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Pecou e não sentiu nada, o Espírito Santo já lavou as mãos. Verdade, Jesus. E aí, irmãos, a gente começa a entender o porquê que após pecar a gente quer tudo menos a Deus. A gente começa a entender o porquê após pecar a gente quer tudo menos a igreja. E para a gente entender isso é só a gente abrir no primeiro livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim, ó, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim e se escondeu. Não é de hoje, irmão Eduardo, não é de hoje, irmão Rosa, que o homem peca e quer se esconder. Meu Deus. Sabe por quê? Vergonha. Quando Deus aparece naquele jardim, irmão Rosângela, e fala, Adão, Meu aonde você está? Você acha que ele não sabia onde Adão estava? E a resposta de Adão para ele é, te ouvi, me escondi, porque eu estava nu. Ou seja, vergonha. Uma pessoa, quando ela sente que ela está nua, por que ela se cobre? Porque ela se sente impura, envergonhada. E tudo que o Senhor mais deseja ter de mim e de você, me entenda as minhas palavras, é nos ver despido na presença dele. Aleluia. Isso é verdade, Deus. Porque a Bíblia fala que o coração quebrantado, o coração despido, o coração nu é o que agrada ao Senhor. Então entenda, pelo amor de Deus, o diabo entra, mostra para o homem que ele está nu, e o homem se esconde de Deus. Só que o momento em que nós mais somos trabalhados por Deus é o momento em que estamos nus do nosso ego, nus do nosso eu. Glória a Deus. Diante dele. Porque quando eu estou nu, eu não tenho nada a esconder. E é isso que ele quer de mim e de você. A nossa nudez de pureza de alma. Glória, aleluia. A nossa nudez de santidade ao Senhor. Aleluia. Então aprenda com Adão e aprenda com Eva, com os erros dele. Errou Adão, errou Eva. Não foge da presença do Pai. Corre para perto dele. Aleluia. Glória a Deus. E aí, agora que a gente entendeu o que acontece conosco quando nós pecamos, essa pregação ia ficar extremamente vazia. Se eu entrego a oportunidade, a gente volta para casa somente com o que acontece conosco quando a gente peca. Mas e aí, o que eu tenho que fazer depois de pecar, pelo amor de Deus? É o que a gente vai ver agora. Em Salmo 51, verso 17, tem a primeira lição do que devemos fazer após pecar. E o texto diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, tu não desprezarás. Então a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer após ela pecar é ela quebrantar o coração diante de Deus. Aleluia. Você tem que gastar tempo quebrantando o teu coração. Tanto que quando a gente olha
Os principais concertos bíblicos não foram concertos de minutos, mas foram concertos de dias. Porque nós não conseguimos alcançar esse nível de quebrantamento de coração necessário com meia dúzia de palavras. Nós temos que gastar tempo na presença de Deus se humilhando, gastar tempo na presença de Deus se quebrantando o coração, se rasgando. Glórias a Deus. Tanto que o Senhor, quando fala de conserto na Bíblia, Ele fala assim, ó: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque biblicamente, historicamente, quando uma pessoa ela ficava desesperada, ela punha as roupas, ela se rasgava. Só que o Senhor fala: você rasga a roupa, mas a roupa é superficial. Mas após pecar, não é a roupa que você tem que rasgar, é o seu coração. Glória a Deus. O homem até cai, mas o início da virada dele pro caminho de subida de novo na presença de Deus é um coração quebrado. Aleluia. Completamente o contrário do que aconteceu com Lúcifer. Pecou, errou, falhou, se arrependeu, narizinho em pé. Quer ter razão, não quer quebrantar o coração, não tem chance de arrependimento. Então, se nós ansiamos o verdadeiro arrependimento e queremos nos levantar após a queda, que venhamos a gastar tempo rasgando nosso coração e nos quebrantando diante. Maravilha. A próxima lição do que fazer após pecar está em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. É simples, é prático, não tem nenhum mistério. O texto fala: se nós confessamos, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, se a Bíblia está deixando claro que para eu me consertar com Deus e me levantar após pecar, eu preciso confessar os pecados, algo tão simples, é porque eu e você temos muita dificuldade de confessar para Deus quem nós somos. Porque a gente quer entrar na presença de Deus com uma máscara de super-homem. A gente quer entrar na presença de Deus com uma máscara de super crente. Quando na verdade a Bíblia fala que Ele só me perdoa, Ele só me lava, Ele só me purifica, Ele só me levanta após a minha queda no pecado, quando eu confesso. Glória a Deus. A gente acha que Ele está escondendo o que e de quem. A gente se engana. Verdade. A Bíblia fala: se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu for na profundeza do mar, aí o Senhor habita. Aonde eu fugirei da presença do Teu Espírito? Ele já sabe. Ele sabe o que fez, Ele sabe como fez, e Ele sabe quando fez. Mas tem muitas pessoas que falam assim: ó Senhor, Tu sabes de todas as coisas. É a mesma coisa quando Ele chega no jardim e fala: Adão, aonde você está? Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você abra a boca e fale. Aleluia. Glórias a Deus. Entra na presença de Deus após pecar e fala: Senhor, eu fiz isso, aquilo outro, fiz porque eu quis. Ninguém me empurrou, eu fiz porque eu quis. Me entreguei, eu fiz, pai, eu fiz. Eu sabia que não podia, mas eu fiz. A Bíblia fala que com sinceros Ele tem intimidade. Glórias a Deus. Eu estou cheio de Deus aqui. Glórias a Toda Deus. arrepiada. Jesus falou em determinado momento que duas pessoas entraram para orar. Um orou de pé, o outro nem sequer levantou os olhos. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Tende misericórdia de mim, pecador. A Bíblia fala que um voltou para casa limpo e o outro voltou da mesma maneira que chegou. Verdade de Deus. Aleluia. Após pecar,
entra na presença e fala: eu fiz, ninguém me obrigou, eu fiz porque eu quis, mas eu me arrependo. A Bíblia fala que quem confessa, ele perdoa, ele limpa, ele lava. Olha que lindo. Deus é esse. A pessoa fala uma palavra atravessada para a gente de manhã, a gente não quer perdoar ela de tarde. Nós temos um Deus que entregou o Filho para morrer pelo meu pecado, e depois que eu peco e eu confesso, Ele fala: está lavado. Deus é esse. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Porém, a gente não pode, irmãos, usar o perdão como muleta, que é o que muitos cristãos fazem. Pega o perdão, usa como muleta, está sempre se apoiando no perdão, pastor. Sempre se apoiando na misericórdia, sempre se apoiando na graça de Deus. Só que esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala sobre o pecado acidente. Não fala sobre o pecado crônico de iniquidade. Em Mateus, Jesus ele fala assim: ó, se aparta de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado crônico. Uma coisa é você entrar na presença de Deus, Oh, meu Deus. dobrar o seu joelho e falar: Senhor, o meu pecado foi esse. Eu cometi, eu falhei, eu fiz porque eu quis. Me perdoa. A Bíblia fala que Ele escuta, Ele perdoa e Ele te lava. Mas se daqui 3 dias é a mesma oração, passa 1 ano, você está no mesmo pecado. Passa 5 anos, você está no mesmo erro. Passa 10 anos, você está na mesma falha. Aí já passou do nível de pecado. Aí já entrou no nível de iniquidade. E iniquidade é algo que o Senhor não negocia com o cristão. Aleluia. É por isso que Provérbios 28:13 diz assim: ó, o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa pecados e deixa, esse alcança misericórdia. Aleluia. A Bíblia ela fala que tem que confessar, irmãos. Só que ela fala aqui em Provérbios 28:13 que só consegue alcançar a misericórdia com o que confessa, e além de confessar, deixa. O que eu faço após pecar? Lembra que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Ela falou: Senhor, o que eu faço agora? Ele disse: vai. Aleluia. É simples. Confessa, Ele perdoa, e agora? Agora vai e não repete. É básico. Aleluia. A próxima lição, irmão, o que fazer após pecar? Fica tranquilo que eu já estou terminando. É que muitos de nós, quando pecamos, perdemos a nossa ousadia espiritual. Quando a gente peca, a gente perde, pastor, a nossa intrepidez. Uma coisa é a oração de um crente com a vida no altar. Meu Deus. Outra coisa é a oração, a ousadia de um crente mais ou menos em meia forma. A gente sabe quando a gente está bem, a gente sabe quando a gente está mal. Só que olha que interessante o que a Bíblia fala em Hebreus 4,16. Diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Glórias a Deus. Ou seja, se eu entro na presença de Deus meio xoxo, meio duvidando, será que vai perdoar? Será que não vai perdoar? Será que vai estender a mão para mim? Será que vai virar a cara para mim? Não alcança a misericórdia. Por isso que a Bíblia tem que ser enfática. Hebreus 4,16: chega com confiança no trono da graça. Aleluia. Alcançar a misericórdia. Ou seja, pôr o joelho no chão, falar: me perdoa, levantar dali. O diabo pode acusar o que for, acusa o que quiser, diabo, tô lavado. Não deixa ele acusar, não deixa ele falar. Isso é entrar na presença de Deus, no trono da graça, com ousadia. Glórias a Deus. Para alcançar a misericórdia, é dobrar o joelho com fé e levantar lavado. Aleluia. Aleluia. Entrar na presença dele com confiança.
Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que fazer após pecar? A gente aprendeu que após pecar temos que quebrantar o nosso coração diante de Deus. Nós aprendemos que após pecar temos que confessar os nossos pecados. Após pecar não devemos cometer novamente os mesmos erros e precisamos entrar com confiança na presença de Deus, crendo que a misericórdia vai vir para mim. Aleluia. Ajuda Deus. Aleluia. Tem outros tópicos aqui, mas eu não vou aprofundar por conta do horário e porque é o básico. Daniel 9 ensina que ao pecar, ore. Jonas 3 ensina que após pecar, jejue. E em João 17 fala que após pecar, se limpe pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, quando nós unimos tudo o que aprendemos com a oração, com o jejum e com a limpeza da palavra, a gente entra com as vestes para o Senhor, vermelha como a escarlata, e sai com as vestes alvas como a neve. Glórias a Deus. Caiu, tropeçou, sacode a poeira, Aleluia. recomeça. Glórias a Deus. Enquanto está respirando, ainda tem chance de Glórias a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.